Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Erivando e eu sou o pregador do Evangelho. E pregador do Evangelho, ele tem como objetivo trazer uma palavra de fé e esperança. Evangelho significa boas novas. Então, eu sou justamente alguém que transmite aquilo que é bom. E quando nós falamos do que é bom, nós lembramos apenas de alguém. Deus é o único que é bom. E nessa manhã, eu quero trazer uma reflexão para os meus irmãos, para os ouvintes e simpatizantes do Evangelho. E essa reflexão que eu trago nessa manhã é justamente para que a nossa fé venha a ser fortalecida. É justamente com o objetivo de fortalecer a minha e a sua fé. É uma reflexão que vai trazer para as nossas vidas motivação e conhecimento. Em Salmos capítulo 9, versículo 10, vai dizer o seguinte: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Aqui quem fala é Davi. E Davi ele é conhecido na Bíblia não somente como Davi, mas ele é conhecido também como o rei Davi. E ele também é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus? É justamente porque Davi ele era alguém que vivia agradando ao Senhor. Era alguém que estava sempre procurando andar dentro da vontade de Deus. Era alguém que estava no centro da vontade de Deus. Davi era alguém que tinha intimidade com Deus. E no decorrer da sua vida, no decorrer da sua caminhada com Deus, ele teve várias decepções. Ele teve várias frustrações. E ele adquiriu durante a sua caminhada, durante as frustrações, traumas ou até mesmo decepções, Davi adquiriu uma maturidade. E ele passou a ensinar outras pessoas justamente através da sua vida, da sua história, do seu testemunho. Por isso que ele deixou aqui em Salmos capítulo 9, versículo 10, esse versículo. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Davi, ele aqui está compartilhando a sua experiência de vida cristã. Ele era um homem maduro, ele passou por tudo na vida. E não é diferente de mim nem de você. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que também teve experiência e tem até hoje experiência de vida cristã e tem maturidade. Mas para que nós alcançasse essa maturidade, nós tivemos que passar por várias experiências. E a experiência desagradável, experiências desagradáveis.
E durante a nossa experiência, nós também aprendemos juntamente com Davi que não devemos confiar no ser humano. Esse versículo aqui ele diz: em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome. Então, durante a nossa experiência, nós também aprendemos isso, que não devemos confiar no ser humano, e sim no Senhor. Mas tem pessoas que estão me ouvindo que não teve experiência. São pessoas inexperientes. E você que não tem experiência, você pode aprender com quem tem experiência. Eu aprendi uma coisa na minha vida cristã. É melhor aprender com os erros dos outros do que com nossos próprios erros. Então, é um conselho para você. Conselho de alguém que errou muito. E se você não quer cometer os mesmos erros que eu, e os mesmos erros que muitas pessoas cometeram, preste atenção no que você vai ouvir nessa manhã. Primeiro eu vou perguntar a você. Eu vou começar essa ministração aqui perguntando: em quem você tem confiado a sua vida? Em quem você tem colocado a sua confiança? Em Deus ou no ser humano? No decorrer da nossa história, no decorrer da nossa experiência, a gente vai aprendendo muitas coisas, como eu falei para vocês nessa ministração. E a gente aprende que confiar no ser humano é um risco que nós corremos. Por quê? Porque as pessoas elas podem nos decepcionar. Justamente por quê? Porque elas não são perfeitas. Então, as pessoas podem nos decepcionar. E eu aprendi durante a minha vida espiritual, minha vida cristã, que as pessoas mais próximas de nós, mais íntimas, são quem mais nos decepcionam. As pessoas que estão dormindo ao nosso lado, dormindo conosco, na mesma cama, no mesmo ambiente, na mesma casa, são as pessoas que mais nos decepcionam. Infelizmente, é assim. E você que está do outro lado da telinha também você confirma, você concorda, porque você também já teve experiências desagradáveis. Você já se frustrou várias vezes, você já teve várias decepções. E com pessoas que você ama. Não é diferente não, olha. Jesus se decepcionou. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele tinha pessoas do seu lado, amigos, íntimos. Mas dentro desse círculo de amizade, teve pessoas que traíram Jesus. Judas foi uma delas. Então, Jesus também passou por essa situação. Passou por esse problema de confiar no ser humano. É tanto que Jesus ele vai dizer na sua palavra que ele conhecia o coração das pessoas, o pensamento das pessoas. É tanto que a Bíblia diz que ele não confiava no ser humano. Porque Jesus, como Deus, ele é onipotente. Ele é onisciente e onipresente. Então, ele é onisciente. Ele conhece o que está dentro do coração do ser humano. Então, Pedro também decepcionou Jesus. Por quê? Porque ele negou Jesus por 3 vezes. Então,
Jesus também não escapou da traição das pessoas. Jesus também foi vítima de pessoas que traíram sua confiança, pessoas que estavam próximas dele. Esse exemplo que eu estou trazendo para você de Jesus é para você saber que o que eu prego, eu procuro pregar com base bíblica, certo? Então aqui Davi está nos aconselhando, ele está nos induzindo ou nos aconselhando a seguir o seu conselho. Ele está nos aconselhando a justamente a colocar a nossa confiança no Senhor, ao invés de colocar a nossa confiança no ser humano. Justamente por quê? Porque as pessoas elas podem nos decepcionar. Então, ao invés de colocarmos a nossa confiança no ser humano, devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Davi, ele teve que fugir para não morrer. Ele teve que sair do seu palácio e viver como um fugitivo. Por quê? Porque o próprio filho dele queria matá-lo por ganância, por ciúmes, por inveja. O filho dele queria tomar o trono. Então, meus amados irmãos, entenda que aqui, nessa reflexão, o salmista Davi, ele está nos ensinando um princípio muito importante para que nós não venhamos mais se decepcionar. Que é justamente o quê? Colocar a nossa confiança no Senhor. Não somente a nossa confiança, mas também a nossa esperança tem que ser no Senhor. Porque se nós colocarmos no ser humano a nossa confiança ou a nossa esperança, nós vamos se decepcionar. E essa reflexão aqui é justamente para lhe ajudar, para fortalecer a sua fé e para evitar, fazer que você não se decepcione, não se frustre mais. Chega de tanta decepção. Agora, para a gente colocar nossa confiança no Senhor, existe uma condição. Qual é essa condição para a gente colocar nossa confiança no Senhor? É conhecer ao Senhor. Só podemos confiar em quem conhecemos. É tanto que o salmista Davi ele diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Note que esse versículo, a parte A, diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então, para que nós venhamos colocar nossa confiança no Senhor, nós precisamos primeiro conhecer o Senhor. E eu pergunto para você: você conhece ao Senhor? Durante esse tempo que você tem de vida cristã, e você que não é cristão, você que não é crente, que não vai a uma igreja, você conhece ao Senhor? Porque o salmista aqui ele está dizendo que em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Então, só podemos confiar em quem conhecemos. Só podemos confiar em quem nós temos um relacionamento de intimidade. E Davi tinha esse relacionamento com Deus. Davi, ele se relacionava diretamente com Deus. Então, Davi é justamente a pessoa ideal para nos aconselhar, para nos dar conselho. E eu aproveito para lhe perguntar: em quem você tem procurado se aconselhar? Em pessoas não crentes ou pessoas crentes?
No ímpio ou no servo do Senhor? Ah, mas irmão, tu acabou de dizer que não podemos confiar no ser humano. Confiar no ser humano é uma coisa, pedir conselho é outra coisa. Mas se você não confia no ser humano ao ponto de pedir conselho, procure a palavra de Deus, porque aqui a palavra de Deus, ela é confiável. É tanto que eu estou aprendendo com Davi. Eu estou aprendendo, eu estou buscando conselhos com Davi. Porque parece que estamos vivendo realmente num mundo em que as pessoas, elas realmente não são mais de confiança. Então, eu estou procurando conselho na palavra. E eu estou procurando justamente aprender com Davi. Por quê? Porque Davi teve uma experiência com Deus. Certo? Então, meus amados irmãos, aqui nessa reflexão, nós aprendemos que devemos colocar não somente a nossa confiança no Senhor, mas também a nossa esperança. Agora, por que temos que colocar a nossa confiança no Senhor? Porque podemos ter a certeza que colocando a nossa confiança no Senhor, Ele não vai nos abandonar. Porque a parte B do versículo diz, em Salmos capítulo 9, versículo 10, porque o Senhor não desampara os que o buscam. O versículo A a parte A do versículo é, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, irmão, como é que nós podemos aprender a confiar no Senhor? Através da sua palavra. É a única maneira de você conhecer a Deus com intimidade. É a única condição para você aprender a confiar no Senhor de todo o teu coração. Porque às vezes a gente lê lá em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Só que muitas vezes nós não confiamos no Senhor, porque não conhecemos ao Senhor. A única forma de conhecermos ao Senhor é através da sua palavra. Essa reflexão que eu trago para vocês é justamente uma reflexão para motivar você a conhecer ao Senhor através da palavra de Deus. É impossível alguém conhecer ao Senhor sem ler a palavra de Deus. Esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo motivacional para motivar você que deixou de ler a Bíblia. Volte a ler a palavra do Senhor. Volte a ler a palavra do Senhor. Porque é ela quem nos sustenta. É ela que nos mantém de fé. E é através da palavra de Deus que nós podemos crer, acreditar no Senhor. A nossa fé, a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Se você não medita na palavra de Deus, pode ter certeza que você não tem fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Comece a ler esse livro. E para finalizar essa reflexão,
Na parte B do versículo, quando fala que porque o Senhor não desampara os que te buscam, só para fortalecer a sua fé e como base bíblica, aqui no versículo 27 de Salmo ainda, versículo 10 diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Note que no versículo 10 do capítulo 9 de Salmo diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. E o versículo diz aqui, versículo 10 do capítulo 27 de Salmo diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É o motivo para você buscar o Senhor. Se você se sente rejeitado, abandonado, desprezado, não somente pela sua mãe, pelo seu pai, pelos vizinhos, pela sua família, mas pela sociedade, busque ao Senhor. Porque você buscando ao Senhor, você pode ter a certeza que Deus nunca e jamais vai te abandonar. Deus nunca jamais vai te desamparar. Porque é uma promessa de Deus para aqueles que buscam ao Senhor. Aqui no Salmos 9 e 10 diz, a parte B do versículo diz: porque o Senhor não desampara os que te buscam. Então é uma promessa de Deus. E para reforçar essa promessa, Salmos 27, 10: porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ou seja, aqui tem uma promessa para aqueles que buscam ao Senhor. Ele está prometendo aqui que Ele não vai te abandonar. Ele não vai te desamparar. Por mais que as pessoas te abandonem, por mais que as pessoas te rejeitem, te desprezem, Deus não vai te desprezar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te rejeitar. É uma promessa. Então, comece a buscar mais o conhecimento da palavra de Deus, para você aprender a confiar no Senhor, ao invés de confiar no ser humano. Porque você confiando no Senhor, pode ter a certeza que Ele não vai te desamparar nem te abandonar. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus. Reflita nessa pequena saudação que eu trago nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.